Nesse Entendi Direito, a gente recebe aqui Dr. Maurício Spinelli. Ele é advogado, especialista em direito constitucional, chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E, além de recebê-lo, eu quero também já fazer uma pergunta interessante, já que é um cara que conhece tudo sobre a LERJ. Como é que funciona uma Assembleia Legislativa? Muito bem-vindo, Maurício. Evandro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A Assembleia Legislativa funciona de muitas formas e depende um pouco do que você quer saber. Por exemplo, se a gente falar sobre o processo de criação de leis, é um processo que é feito literalmente a 70 mãos. Todos os deputados e deputadas se envolvem nesse processo. Por mais que a ideia seja sua inicialmente, você entende que o seu eleitorado precisa de algum tipo de lei ou precisa eventualmente que alguma lei seja revogada, porque já não faz mais sentido para aquele determinado público. Você tem a iniciativa e faz a proposição, mas a partir dali existe todo o encaminhamento dentro das comissões, admissibilidade ou não da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois passa também pelas comissões temáticas da Casa. Então, digamos que seja uma lei ligada à questão de educação. Então, vai tramitar pela Comissão de Educação. Se houver outras comissões que também façam parte daquele processo legislativo, também vão se debruçar, todas elas podem emitir pareceres favoráveis ou contrários, podem apresentar emendas, enfim. Apesar de você inicialmente ter tido aquela ideia, no final você pode ter uma lei que é completamente diferente daquilo que você tinha como intuito inicial. E, por último, ela vai ao plenário para ser discutida, passa por 2 momentos de discussão no plenário, para que os parlamentares ali também possam votar favoráveis ou não e, eventualmente, apresentar novas emendas. Então, é um processo longo, burocrático, é um processo que, de maneira bastante completa, abrange também, faz com que o papel democrático do legislador seja cumprido de maneira mais perfeita possível, porque e tem a participação de diversos parlamentares, no caso da Assembleia do Rio, são 70. Bacana, bacana. Então a gente tem uma propositura que o Evandro pode achar por bem que existe necessidade de uma criação de uma lei. Então eu apresento ali um documento, e aquele documento é que existe um pleito meu sobre, por exemplo, no seu caso, educação. Eu acho que no Estado do Rio precisa um pouquinho mais de segurança. Mas vamos lá nesse de educação. Então eu apresento e mando isso, vai chegar na mão do meu deputado, em quem eu votei. Isso vai chegar ao gabinete dele, alguém da assessoria dele, que deve ter uma assessoria jurídica, né, vai chegar e vai ver se aquilo ali está dentro dos conformes. E depois aquilo vai ser proposto para uma comissão, e essa comissão vai então debruçar em cima disso e vão discutir. Bacana, cara, bacana. Mas existe possibilidade de se fazer uma lei que seja tendenciosa a uma linha de pensamento de algum tipo de partido? Nós temos alguns partidos que têm algumas linhas totalmente divergentes, né? Sem dúvida nenhuma, isso acontece o tempo todo. Boa parte do meu trabalho lá nem é me debruçar sobre a propositura de leis. Boa parte do meu ofício como chefe de gabinete é impedir que leis ruins avancem. E aí, justamente, eu utilizo o processo legislativo a meu favor. Então, apresento emendas, negocio politicamente com outros parlamentares para que as equipes também apresentem emendas para descaracterizar um projeto que a gente entende como sendo ruim. Esse é o jogo político. Então, isso acontece o tempo todo. Boa parte, se não a maioria das vezes que as leis são propostas dentro de uma Assembleia Legislativa ou dentro de qualquer casa legislativa, carrega consigo um peso ideológico considerável. E fica esse jogo de um lado e de outro, tentando descaracterizar aquelas que são mais contundentes. Papagaio. Isso. Papagaio. Nós estamos desnudando um pouco a política e a criação legislativa das nossas leis. Você está falando aí, o que causa um pouco perplexidade é quem está nos escutando. Claro. A mim não causa perplexidade nenhuma, porque a gente sabe mais ou menos como funciona. Mas então, quer dizer que existe realmente um viés político de uma linha política que tenta sempre se beneficiar daquilo. Isso é extremamente complicado. E deixa eu te fazer uma outra pergunta emendada nisso daí. Quando a gente vê uma situação e vê na televisão, lá no jornal, que o partido mandou e todos votaram pela ideia do partido. Pô, mas não é um deputado que eu votei? Ou eu votei no partido? E por que aquele partido vai seguir o que a liderança mandou? Eu não votei no líder, pô. Eu votei no deputado. Isso é verdade.
Isso tem a ver muito com como se dá o nosso sistema eleitoral. Na prática, nós, eleitores, a gente entende que está votando no candidato, mas na prática a gente está votando no partido, não à toa. Peraí, velho! Ué, acabou o mundo? O sistema eleitoral todo... Eu votei num deputado, eu não votei num deputado, não? Pois é, na prática você vota no partido, não à toa... Uau, eu não sabia disso. Não à toa o nosso sistema de eleição para deputados ou vereadores é um sistema proporcional. E a proporcionalidade tem como fundo, como pano de fundo, a questão partidária. Então, é aquela situação do coeficiente eleitoral. Isso. Então, a cada quantidade de votos, o cara faz um deputado. Exato, tem o coeficiente partidário e o eleitoral, né? E aí é exatamente isso que você está falando aí. Aí, então, quer dizer, então, que, por exemplo, o Evandro vai fundar um partido. Interessante. É um bom negócio. É um bom negócio. Bom negócio. Vou fundar um partido. Tem um monte aí, vou fundar um. Aí, nesse partido, o que eu vou chegar? Porra, Maurício Spinelli, o cara tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Que nem todos de 1 milhão votem nele. Mas o cara vai ter uns 200 mil votos. Eu vou lá e chamo Maurício Spinelli. O cara vai falar com a comunidade italiana, né? Que o seu nome não tem nada de brasileiro. Mas beleza. Aí eu vou lá e o coeficiente eleitoral do meu partido é 60 mil votos. O Maurício vai ter 200 mil votos, 240 mil votos. Vou fazer uma conta aí. 240 mil votos. Então ele não tá você não está se elegendo. Você está elegendo você e mais 3 Zé Ruela que tiver debaixo de você. É isso? É isso. Na prática, hoje ainda é. Nós estamos num processo de mudanças das regras eleitorais e mudança dos cálculos, inclusive. Então, é importante que a gente diga que esse raciocínio, de maneira geral, está absolutamente correto, mas existem partes aí que a gente precisa esclarecer. Existe também um limite mínimo que você precisa fazer de 10% do número da votação. Então, por exemplo, se o meu quociente foi esse de 60, o candidato precisa fazer pelo menos 6 mil votos para estar apto a ser eleito. Se ele fizer abaixo disso, então, portanto, se eu faço os 200 ou 300 mil votos que você usa no seu exemplo, e os outros abaixo de mim fizerem 1.000, 1.500 votos, eles também não são eleitos. Eu não puxo esses candidatos. Eles precisam fazer pelo menos esses 10% aí do quociente. Que é ínfimo. Que é um número tranquilo, nesse exemplo de 60 mil, é um número tranquilo. Ainda mais que as chapas são extremamente extensas. Sim. Então você não vai ter uma discrepância tão grande do primeiro para o segundo. Aliás, do primeiro para o segundo, sim. Né? Porque você tem sempre um campeão de votos, mas está ali 2, 3 ali, 4, 5. Ou melhor, é então um jeito de meio que um voto de cabresto, ou você perpetuar que aquele partido sempre sobreviva se ele tiver um campeão de voto. Então, por exemplo, dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas um partido perdeu um Renan Calheiros, perdeu um José Sarney, uns caras conhecidos, né? Eles são profissionais políticos, né? Existe profissão política? Com certeza. Então, eles são profissionais políticos. Apesar de não ter na carteira de trabalho profissional político, ele é um profissional político. Então, o cara que sempre vai ter voto pra caramba. Então, esse cara, se eu perco ele no partido, eu tô na água. É um grande problema, com certeza. Meu Deus do céu, como a gente tem que entender um pouco de direito, né? Vamos lá. Brincar agora sobre direito constitucional, e você é um especialista em direito constitucional, e vamos brincar um pouco disso, depois a gente volta para esses assuntos, que eu fiquei um pouquinho de azia agora. Eu falei no Renan Calheiros, me deu azia. Mas é porque eu estou com problema no estômago mesmo. Uma situação, na nossa Constituição Federal, muita gente não lê, até advogados também não leem, mas tem umas certas partes lá que são interessantes, que elas fazem de atribuições. Atribuição do Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal fazer isso, 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 isso. Compete ao Presidente da República fazer isso, isso. Atos privativos do Presidente da República, isso. Cabe ao deputado federal fazer isso, isso, isso. Pois bem, acho que no Brasil, acho que eles esqueceram um pouco disso. A gente tem visto hoje uma politização do judiciário e a judicialização da política. Causa espécie, em alguns momentos, extremamente desagradáveis. Por exemplo, o partido PSOL. Ele vai lá e judicializa uma ação no Supremo Tribunal Federal porque ele perdeu uma votação de uma coisa que ele achava que deveria ser de interesse dele. Por exemplo, a situação do aborto. Por exemplo, a situação de armas. Gente, isso não é para ser discutido dentro do Legislativo, dentro da Casa Legislativa? Por que ele vai pedir que a Justiça legisle? Olha, Evandro, no meu modo de entender, eles fazem isso porque entenderam que estão sendo atendidos. À medida que eles começaram a ser atendidos pelo Judiciário, o número dessas judicializações explodiu.
E aí, no meu modo de entender, há um equívoco grave por parte do judiciário que sequer deveria admitir certas dessas judicializações. Deveriam, de plano, recusar o recebimento, uma vez que não é da seara deles, não é da área deles. Não é de competência, a palavra é competência. De competência, perfeitamente. Não, eu não legislo, eu julgo. Sim. Como é que você vai? Você está mandando legislar. Mas esse é problema seu. Existe um ponto interessante. É a mesma coisa do motorista do ônibus chegar lá, falar com o trocador, falar, agora você dirige. Fala, não, amigo, eu sou trocador. É isso aí. Eu sou trocador do ônibus, eu não sou o piloto. Eu entendo que eles estão se aproveitando desse momento, não é de agora. Vamos ser bem claro que esse processo de judicialização não é algo moderno, já vem acontecendo há algum tempo, sim, mas se fortaleceu nos últimos anos, com certeza. Sim. E o que me causa muita espécie é que esse é o momento favorável para que a esquerda impetre esses tipos de ações, apresente esses tipos de ações e seja atendida. Mas caso houvesse um momento ao contrário desse, em que eventualmente fosse a ala ideológica à direita fazendo a mesma coisa, eu não sei qual seria a reação desses caras. E isso pode acontecer, talvez não agora, a gente está num momento delicado, as coisas não estão tão favoráveis para o movimento ideológico à direita, especialmente do ponto de vista do judiciário, e especialmente na cúpula do judiciário, e a gente está falando do Supremo mesmo. Sim. Então, não é o que está acontecendo, mas em tese, não haveria nenhum óbice, nenhum limite, para que essa roda gigante virasse e as coisas passassem a ser ao contrário, né? Então, não é inteligente, não é oportuno que você continue alimentando esse tipo de coisa, porque ela pode se virar contra você a qualquer momento, como algumas das coisas que estamos vivendo agora, em alguma medida, já passaram a se voltar, inclusive para aqueles que lá atrás batiam palmas. Uau! Eu sou muito crítico à situação do Supremo, e eu falo que existem certos momentos na vida que a gente vai e marca eles, né? E eu marco do governo passado, do governo do presidente Bolsonaro. Ali eu acho que ele perdeu a rédea da situação. Foi quando da nomeação do delegado Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes falou assim, não. Putz, como assim não? O senhor, um constitucionalista, chega lá e fala assim, peraí, excelência, o senhor tem que olhar ato privativo do presidente da República, nomear o chefe da Polícia Federal. Ato privativo do presidente da República, nomear ministro. O atual presidente Lula, ontem, não vai aparecer, vocês vão assistir, não vai ser ontem, mas foi no dia de ontem, no dia 13 de setembro, ele nomeou um ministro para um ministério que não tem nome. O ministro Márcio França saiu do ministério e foi para outro ministério. Como é que chama o ministério? Não tem nome. Não tem nome. Qual a atribuição dele? Não tem. Qual o objetivo dele? Não tem. Jesus Maria José. Aí existe a necessidade da intervenção do judiciário. Ué, mas peraí. Que cargo ele vai assumir? Cargo de ministro. Mas que ministro? De onde? De que pasta? Não, só temos orçamento. Mas de onde vai vir o orçamento? Então, melhor, a política hoje ela está sendo colocada de uma situação muito nebulosa. Com todo respeito à ministra lá, nem sei o nome do ministério dela, mas a irmã da Marielle. Qual o currículo dela para ser ministra? Irmã da Marielle. Irmã da Marielle, só isso. Caramba! Será que isso dá a alguém meritocracia suficiente para ser ministro de Estado? Caramba! Tá muito feio. Tiraram a Ana Moser, uma mulher que entende do esporte. A vida inteira ela fez esporte. Por que ela saiu do esporte? Porque agora o ministério é interessante, porque antes não era. Tratava o quê? De atleta em desenvolvimento, atleta de alto rendimento. Putz, mas isso o que é? Pô, a gente só tem que dar dinheiro para um monte de gente aí que não interessa a ninguém. Bolsa Atleta, isso não dá em nada. Agora ficou interessante por quê? Porque também ontem, no dia 13 de setembro, foi aprovado o quê? Uma coisa que no Brasil não se podia, que era o jogo. Aprovou-se todas as bets. Todas as bets estão aprovadas. Cassino online está aprovado. Amanhã vão ter os cassinos no Brasil, tomara que tenham. Mas por quê? Porque agora vão gerar no mínimo 18% de renda para o governo. O governo quer o quê? Dinheiro. Só quer dinheiro. Então, o Ministério do Esporte, o que ele fez? Dele não ter renda, ele tem um orçamento desse tamanho. Aí tira na moça que entende do esporte e bota o quê? Um político para gerir dinheiro. Eles sabem gerir dinheiro, né?
É interessante, você usou o exemplo do Ministério do Esporte, né? A gente sai de na verdade era uma Secretaria Nacional de Esporte na época do governo Bolsonaro, sim, gerida pelo extremamente competente Marcelo Magalhães, fez um trabalho maravilhoso, resgatou o esporte, ajudou atletas importantes de base que precisavam ser ajudados, fez com que houvesse um desenvolvimento efetivo do esporte só em 4 anos, enquanto secretaria, com uma estrutura diminuta. E fala uma coisa, só te interrompendo, mas só fazendo. Tinha a secretaria, dentro da secretaria de esporte de alto rendimento. Sim. Eu estive presente em Brasília, eu era da Força Aérea Brasileira, e a gente tinha atletas de alto rendimento, um monte de gente conhecida, que eu dei instrução para eles lá. Essa secretaria funcionava voando. Quantidade de gente, de esportista de alto rendimento, que tinham apoio das Forças Armadas por conta de uma bolsa que era pago, como um salário de terceiro sargento. Perfeitamente. Que coisa espetacular. Que era, salvo engano, liderada pelo mestre Bebel. Sim. Que é absolutamente competente, trabalha com esporte há muitos anos, ajudou no desenvolvimento de muitos atletas, especialmente ligados à área de lutas, né? Sim. De artes marciais como um todo. E você sai desse cenário para uma pessoa que tem uma ligação com o esporte, mas tem zero ligação com a gestão, e que, infelizmente, à frente, esses poucos meses que esteve à frente, não conseguiu realizar entregas importantes, ao contrário. A única coisa que fez após esses 6 meses foi dizer que a gestão anterior não trabalhou. E contra fatos não há argumentos. Os últimos 4 anos da secretaria, repito, e não do Ministério do Esporte, foram anos transformadores, importantes, que fizeram com que o esporte nacional passasse por um patamar bem diferente. Você também é esportista, então você sabe bem. O cara é faixa preta de jiu-jitsu. Isso. Top de linha, bacana. Um dia eu chego lá. Falta pouco, falta só entrar na escola só. Falta só entrar na escola para aprender. Eu gosto muito de arte marcial, gosto muito de esporte. Vamos lá. A gente vive num estado, eu chamo sempre de República do Rio de Janeiro. Eu não chamo nem de Estado do Rio de Janeiro, porque aqui é uma outra república. É um lugar que eu repito 200 vezes, né? Nós temos mais fuzil que Israel. Só a região metropolitana. Estou falando só os legais. E muito se bate, e esse governo, inclusive, quando entrou, ele foi lá e começou a criminalizar o porte de arma. Qual é a sua opinião, como um cara que é advogado, que trabalha no meio da política, que tem as suas atribuições, que tem um conhecimento político, é um cara que entende bem de política. O que você acha sobre o Evandro poder ter o direito de entrar numa loja e comprar um armamento para eu ter em casa? Vamos fazer melhor. Vamos falar de dados? Vamos falar daquilo que acontece? De dados, melhor ainda. Que quanto a dados, não há argumentos. Não há argumentos, exatamente. Não. Então vamos falar sobre isso. Vamos pegar aqui o cenário dos últimos 28 anos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Eu queria que você, por gentileza, adivinhasse em que período houve o menor número de homicídios a cada 100 mil habitantes dentro desses últimos 28 anos. Dá um chute. Não, eu não vou dar um chute não, porque eu tenho um pouquinho de discernimento. Nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. Aí eu também preciso ser bastante honesto do ponto de vista intelectual. Uhum. A gente não pode simplesmente pegar causa e consequência e correlacionar automaticamente. Sim. Mas existem critérios que te levam para esse ambiente de baixa, de queda nesses números. E esse ambiente foi proporcionado pelo governo Bolsonaro de maneira inequívoca. Uhum. Então vou te trazer mais dados, por exemplo. O governo Bolsonaro, uma das primeiras medidas assim que ele assumiu foi flexibilizar o porte de armas de fogo, especialmente para os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Essa medida fez com que mais de 700 mil CACs pudessem passar a transportar o seu acervo em pronto uso no seu deslocamento das suas residências até o clube de tiro, enfim, eles puderam passar a transportar esse acervo. Nós estamos falando de 700 mil pessoas a mais no trânsito andando armadas. Quando que teve bang-bang, quando que teve troca de tiro e quando que teve o aumento dos indicadores de segurança pública? Eu não vi. Não houve. Nem o consórcio falou. Se o consórcio não falou, porque não teve. Exatamente. Se tivesse teve uma pessoa lá, de uma menina que achou uma arma que deu um tiro numa outra. O cara era CAC.
E essas coisas vão continuar acontecendo de qualquer forma. Uma garrucha velha. Exatamente. Porque isso acontece, inclusive, se for esse martelo, acontece até com essa sua garrafa. Se eu precisar utilizar um instrumento para causar o mal, eu vou utilizar o que tiver à minha mão. Com carro. Com carro. A pessoa passa em cima da outra, passa em cima da outra, joga o carro em cima da outra. Quantas pessoas com estado de fúria? Perfeitamente. Então, a arma é mais um dos instrumentos que pode ser utilizado. Não deveria, mas pode. Pode ser essa caneta, enfim, pode ser qualquer instrumento. Sim, não, isso daqui na mão do Parabellum lá, do Keanu Reeves, esqueci o nome, como é que é? O Parabellum, quem é o Parabellum? Não, é o do Keanu Reeves, como é que chama o filme, Calvoso? Que teve o quarto, cara, esqueci o nome dele. Ah, já sei qual é, eu vi recentemente, inclusive. O último é o Parabellum, do Keanu Reeves. Lembra? John Wick? John Wick. O John Wick, com o lápis, ele matou 5. No Parabellum, ele matou mais gente que o Rambo e o Schwarzenegger em todos os filmes. Todos os filmes. É um filme excepcional. Veja os 4. Excepcional. Então, esse é mais um dado que alimenta essa nossa narrativa. Mas vamos adiante. Quando você pega aqui na América do Sul apenas e você olha a taxa de armamento, o que é taxa de armamento? São armas de fogo legalizadas nas mãos dos civis. Você pega Chile, Paraguai, Uruguai, o que esses países têm em comum? Eles têm em comum que todos eles têm uma taxa de armamento superior ao Brasil. Todos. Agora, existem outros números que também vão no mesmo sentido. Você pega também Chile, Paraguai e Uruguai e você vai ver o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Todos têm números inferiores ao Brasil. Então, todos têm mais acesso a armas e todos têm números menores de homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, contra o que o consórcio fala, se a sociedade está mais armada, ela se sente mais segura e, consequentemente, tem menos homicídio. Exatamente. Papagaio. O que os dados mostram é que quando você tem um maior acesso, uma amplitude maior de acesso a armas, existe uma migração natural dos crimes violentos para os não violentos. Aí passa a haver um aumento dos crimes patrimoniais. Então, ao invés de eu praticar um roubo, eu pratico um furto. Então, eu pego sua caneta de maneira dissimulada, eu não coloco uma pistola na sua cara, porque, eventualmente, você também pode estar armado e eu posso me dar mal. Então, é absolutamente natural, na história dos países que decidiram se armar, uma migração imediata dos crimes violentos, dos crimes passionais, para os crimes menos violentos, menos graves e que não necessariamente confrontam a sua integridade física. E tem mais um dado importante que eu acho super relevante da gente tratar aqui, já que a gente está falando de arma de fogo, que é um assunto que eu particularmente tenho um interesse especial. Uma das teses da esquerda sempre foi de que quando você aumenta o acesso às armas de fogo, esse acesso acaba fazendo com que a criminalidade se alimente dessas armas legais. Então, o que eles dizem? Desconcordo dos canhoteiros. Não é assim, velho. Exatamente. Não é assim. Não só não é assim, que existe um estudo elaborado pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que é a polícia que mais opera no Brasil, e eu tenho absoluta certeza que é uma das que mais opera no mundo. Não. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Os caras vivem em guerra, pô. Sim. Delegado Fabrício, já chamei ele mais de uma vez já. Grande Fabrício. Grande Fabrício. O cara... Ele, em qualquer lugar do mundo, ele seria general em 4 estrelas. Sem dúvida. Ele seria o CEO mais pica da galáxia. Esses caras têm mais tempo de operação do que os americanos que estão em guerra, em zonas de conflito. Os caras ficam 3 meses e voltam. Exatamente. Aqui não, cara. Aqui é na escala. É 24 por 48, das 24 o cara tá em cima da caminhonete portando fuzil e indo pra guerra. E é guerra mesmo. Guerra mesmo, não é guerra de brincadeira, não. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, que é um tema interessante. Se você quiser. Eu, particularmente, tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito grande pelo pessoal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por todas as forças policiais, mas em especial pela Polícia Civil, por ter muitos amigos ali, pessoas que eu tenho muito respeito. Mas, de qualquer forma, esse estudo da Polícia Civil, ele identificou que de todas as armas apreendidas numa faixa de tempo de 3 anos, menos de 0,5% das armas apreendidas em operações... Repita, igual o Jovem Pan, repita. Quanto? Menos de 0,5%. Das armas apreendidas em operações eram de origem legal. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que se a gente prender 200 armas, só uma vai ser. Só uma vai ser de origem legal. Porque se for 100, aí vai ser meia arma. Isso. Então, como a gente não pode fazer meia arma, então a cada 200 armas, uma... Exatamente. Tá.
Exatamente. Então, você tem menos de 0,5% dessas armas que são de origem legal e que, portanto, podem ter sido desviadas, pode ter sido até fruto de crime mesmo. Furtado na casa. Pode ser furtado dentro de um CAC. Existem várias... Teve um CAC em São Paulo que foi assaltado durante a noite, roubaram lá um monte de fuzil, um monte de arma. Ok. O que quer dizer que 99,5% ou mais, porque é menos de 0,5% dado, são armas oriundas de contrabando ilegais desde a origem. São armas que atravessam a fronteira, são armas que são contrabandeadas e são armas ilegais que abastecem o mercado. E existe outro fato importante sobre a questão das armas, que a gente está vivendo um momento aqui que existem muitas armas, inclusive, que são armas piratas no sentido mais concreto da palavra. São armas de construção praticamente caseira, em que as partes são montadas, são colocados símbolos ali para se remeter eventualmente a um fuzil de plataforma R15 da Colt, etc., mas que na prática não são. São armas de fabricação caseira, com os canos industrializados ali de maneira quase que artesanal e que estão abastecendo o mercado do crime aqui no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. A gente tem armeiros no Brasil excepcionais. E muitos deles são formados dentro das nossas Forças Armadas, mas são excepcionais. Conheço alguns. Vamos lá. Mas tem uma outra parte dessas armas que elas não são fabricadas em casa. Elas são fabricadas pela Smith Wesson, são fabricadas... Cara, elas vêm para cá contrabandeadas, mas elas são fabricadas em algum lugar. E ela tem o nome da marca dela. É como se fosse um carro, Chevrolet, Volkswagen, Renault, Peugeot. Eles têm a marca lá carimbado nelas, e dá para saber de onde é que veio. Caramba, aí a gente poderia ter, dentro da Polícia Federal, alguém para falar assim, opa, peraí, me dá o nome de uma arma estrangeira. A própria Colt, como a gente falou agora. Colt, ótimo. Ô, Colt, o negócio é o seguinte, aprendi aqui um lote com 10 fuzis seu, da sua marca. Para que você vendeu? Será que existe como rastrear? A Colt não vai falar, eu vendi pro Calvoso. @Calvoso com 2 Es. Mande nudes masculinos para ele. Vendi pro Calvoso. Aí chegar pro Calvoso e falar, Calvoso, o que você fez com os 10 fuzis? Me foram furtados. Você fez boletim de ocorrência? Não, esqueci. Tá bom, então você está preso. Por quê? O tráfico de qualquer coisa, de droga, ele tem uma origem. Essa origem é que ninguém chega nela. Por quê? O cara é grande? Nós estamos com medo? Inteligência, e quando digo inteligência, é o setor de investigação que a gente tem dentro de todos os nossos polícias, das Forças Armadas, de todo o órgão federal, de todo o órgão estadual. A Leste também tem uma central de inteligência, todos eles têm. E a central de inteligência não consegue fazer a persecução de todo o andamento dessa arma, desde a sua origem até a chegada dela. Seria realmente ideal que fosse da forma que você está falando e a gente conseguiria mitigar boa parte da entrada ilegal das armas de fogo. O que acontece na prática, infelizmente, é um pouco diferente disso, porque as armas elas têm sinais identificadores únicos e esses sinais, via de regra, já chegam no país suprimidos. Então, por mais que você saiba qual é a marca, você só sabe qual é a marca. Você não consegue identificar o lote para quem ela foi vendida. É óbvio que você eventualmente vai me perguntar logo em seguida, mas o fabricante tem que saber quantas foram vendidas, para onde foram vendidas. Ou fazer uma marcação onde é que não tem... Ou eventualmente modernizar a sua forma de marcar. Ou às vezes não é interesse dele também. Aí é basicamente a conclusão que eu chego, porque vivem disso, né? Porque você tem como fazer uma gravação a laser que não tem como, uma gravação a ácido, uma gravação a outra forma, que uma peça da arma que ela esteja muito bem colocada na sua estrutura, que vai inutilizá-la como inteiro, como por exemplo, se você rouba um carro ou furta um carro, você vai conseguir vender o farol, o para-choque, o para-brisa, e o para-brisa você não vende porque está marcado o chassi. Aí o chassi do carro, você não consegue vender porque está marcado o número de chassi. Então, melhor, se você inutilizaria o carro inteiro, como jogam-se as carcaças fora, que é o grande valor do carro, e vende só as pecinhas pequenininhas dela ali. Eu acho que no armamento daria para fazer a mesma coisa. Mas aí é o que faz a nossa pergunta, o quê? A indústria armamentícia mundial, às vezes, tem interesse de fomentar. Aí a gente remete a um outro filme, hoje eu estou muito cinéfilo, né? O Senhor das Armas. Que tem algumas pessoas, inclusive no Rio de Janeiro, o Saci lá, né? O Saci lá que matou a Marielle, era
Tinha lá o senhor das armas, ele que fornecia as armas, ele, filho dele, que lá contrabandeavam armas também, um dos processos que ele vai responder. Cara, é tudo muito complexo. O estado do Rio de Janeiro realmente é uma situação bastante complexa. O estado do Rio de Janeiro, eu não sei se a palavra complexa consegue dar a dimensão do que o estado do Rio de Janeiro é. Não, é porque os caras estão gastando as palavras muito fácil, entendeu? Eu quero pegar umas palavras que não são tão gastas e tem amplitude maior. O Rio de Janeiro, quando você para analisar a fundo tudo que acontece aqui, é coisa de maluco. Existe essa relação da violência que é absolutamente escancarada, grave, endêmica, sistêmica e que as pessoas muitas vezes preferem não encarar isso de frente, preferem deixar de lado porque acaba mexendo com muitos interesses. Existe uma relação perniciosa, delicada, uma relação quase que obscena entre o mundo político e determinados atores também do mundo ali não só do tráfico, como também do contrabando e outros tipos de contravenção. E existe o povo do Rio de Janeiro que, invariavelmente, no momento mais importante de se pronunciar, que é o momento das eleições, que tem, como é já notório no nosso Brasil, mas no Rio de Janeiro acontece de maneira muito especial, o povo do Rio de Janeiro, muitas vezes, eu falo de maneira genérica porque é genérico mesmo, é no estado do Rio de Janeiro inteiro isso, o povo decide abrir mão da sua convicção para votar em quem eventualmente chega junto. O voto de cabresto. O voto de cabresto. Quem já estudou lá, antigamente, o cara dava um chinelo de dedo, então, hoje ele te dá proteção. É um pouquinho diferente. Vou te explicar por que na minha ótica, na minha humilde ótica, é um pouquinho diferente. O voto de cabresto histórico que a gente está acostumado era o voto que era o seguinte, meu irmão, tu vota nesse cara aí, tu vai se ver comigo. E lá atrás havia meios para você identificar se havia votado mesmo ou não. Então o cara votava meio que por medo naquela época. Hoje a gente está falando de um voto que é por conveniência, e a conveniência é financeira. Meu irmão, vota nesse cara, porque esse cara vai comprar efetivamente o seu voto. Então você vai chegar junto lá com R$100, com R$50, com R$150, depende até da zona que o cara está votando, tem as tabelas de preço de quanto custa um voto, né? Quer dizer, então, que nós temos, então, como no Leblon. No Leblon, o IPTU é mais caro, o voto é mais caro. A Rocinha, o IPTU é mais barato, então na Rocinha é mais barato. Mas é inversamente proporcional? Se você parar para olhar dentro das comunidades que existem no Rio, as favelas que existem no Rio, existem preços diferenciados por voto. E isso, apesar de não ser tão falado, é histórico, não é nada novo, isso acontece desde sempre. Então o cara vai em determinada comunidade, fecha com o líder comunitário, que por sua vez está fechado com o traficante daquela comunidade, e diz, olha, aqui eu te garanto que pelo menos 15 mil pessoas vão votar em você, está garantido. Esses 15 mil votos custam X mil reais. E você coloca ali o seu recurso financeiro e você vai ter garantido que aqueles votos vão estar. Eu um dia pensei até em ser candidato a deputado, rapaz, mas eu não vou ter dinheiro para isso não, né? Não é à toa que as campanhas eleitorais custam tanto dinheiro. Não é à toa que o grande asset das campanhas eleitorais é angariar o maior número possível de recursos. Então quer dizer, então, que aquele lance lá que eles fizeram, para que as campanhas políticas ficassem mais caras, para os partidos políticos terem mais dinheiro, é para isso? Também, claro. Putz, então a minha ideia de então montar um partido político é melhor do que ser candidato. Eu vejo pouquíssimos negócios que sejam melhor do que um partido político. Poucos negócios hoje. Se você me oferecesse uma cartela de negócios aqui, você quer investir no setor automobilístico, você quer investir no setor imobiliário, ou você quer investir num partido político? Partido político toda a vida. Papagaio. Leia esse papagaio, um palavrão muito impronunciável. É porque tem um cara no ponto aqui, toda vez que eu falo um palavrão, ele fala, não pode falar isso, Evandro. Aí ele briga comigo, ele fica aqui no ouvido aqui, falando que eu não posso falar palavrão. Caramba, cara. É assim, a gente sabe, entendeu? Mas dói escutar isso, cara. Vou te ser sincero, eu vou rever essa entrevista nossa umas 15 vezes, chocado todas as vezes, e só que na hora que eu estiver assistindo eu vou falar um palavrão. Né? É complicado. E outras situações que a gente vê, dentro do estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que é eu chamo de República do Rio de Janeiro aqui, as leis são completamente diferentes e o nosso CEP é ruim, entendeu? O CEP do Brasil já é ruim, agora o CEP do Rio de Janeiro é péssimo, entendeu? É muito ruim o CEP aqui. A vista é maravilhosa, mas o CEP é ruim.
Se a gente mudar de CEP um pouquinho e a gente for lá para o nosso Supremo, a gente tem coisas acontecendo no Brasil hoje, atualmente, que, cara, a falar com uma pessoa que é um estudioso do direito, ainda mais na parte de segurança pública, na parte de direito constitucional, como você é, e conhecedor dos meandros da política, eu não vou falar nas entranhas, porque dentro de entranha quer dizer assim, intestino, então intestino é merda, então eu não vou falar isso porque seria redundante, né? Mas conhecendo como você conhece, a gente vê, por exemplo, em matéria de negócio, eu vou repetir uma coisa aqui que eu já falei, mas eu queria só a sua delicadeza toda, que eu vi que você é um cara extremamente delicado, fino, né? Por exemplo, tem um camarada lá que foi nomeado pelo Calango. O Calango botou lá o advogado dele, né? Como a gente tinha falado que o outro queria colocar um amigo para ser chefe da Polícia Federal, aí ele foi lá e colocou um cara para ministro Supremo. Você, como advogado, quanto você imagina que seria a consulta do Zanin para você falar com ele? Você não fala com um escritório de direito no nível do ministro Zanin se você não apresentar lá seus 200, 300 mil reais. 200, 300 mil só para falar com o cara. Só, né? Para ter acesso à figura. Uma consulta, igual que você paga na consulta médica do médico particular em 400, 500 quanto? 500 reais, né? Aqui você pagaria uns 200 mil. Acredito que sim. Aí, olha só, eu te apresentei um modelo de negócio para partido político. Você falou que esse era o melhor. Aí eu vou te apresentar um outro modelo de negócio. Você ganhava por uma consulta 200 mil. Se ele fizesse uma por dia, em 5 dias por semana, ele ganharia R$1 milhão por semana. Sabendo que fevereiro tem 4 semanas redonda, né? Porque os outros têm mais. Então, só em fevereiro, que é o pior mês, que só tem 4 semanas, né? Ele ganharia R$4 milhões. Se ele der uma consulta por dia durante o mês de fevereiro. Esse cara sai para ganhar um salário de R$40 mil. A conta fecha? A conta não fecha, Evandro, mas aí dentro do partido político eu vou te dar o mesmo exemplo. Por que um cara, durante a campanha para deputado federal, se endivida em 20, 30, 40 milhões de reais para depois ir para lá e ganhar 30 mil reais? É a mesma conta, também não fecha. É incrível. Eu estava vendo uma reportagem de um deputado do estado do Rio Grande do Sul, Marcon. Ele é da oposição, ele não é canhoteiro não, ele é do outro lado. Ele falou que ele, contra tudo que o governo manda votar, ele recebeu de emenda 170 milhões de reais. Ele não é executivo, ele é deputado. Então ele não tinha que mexer com verba. Ele não tem que mexer com verba. Ele recebeu 170 milhões e ele era contra. E os a favor, quantos caras levaram? O dobro? O triplo? Se levou o triplo, a gente está falando de 500 milhões de reais, meio bi, para ele usar como ele quiser. Caramba, cara! Então quer dizer que daí que tira esses 20, 30, 40 milhões de reais da campanha. Também. Evandro, não sei se eu vou falar alguma coisa que você não tem conhecimento e não sei se eu vou chocar a sua audiência. Não. Mas, vamos lá. Essas emendas, esses valores que eles recebem são chamadas de emendas. São as emendas impositivas. Uhum. Que durante os últimos 4 anos eram de cerca de 16 milhões de reais por ano. Que era secreta. Que essa não era exatamente a secreta. Eram cerca de 16 milhões de reais por ano em emendas por parlamentar. 50% você tem que gastar pelo menos na saúde, e os outros 50% você aplica onde você quiser, e que esse ano passou para quase 40. Esses valores é a forma institucionalizada de se gerar caixa 2 para a campanha. É um mensalão institucionalizado. Institucionalizado, legal, e que não há uma forma de você imediatamente dizer, ele está cometendo um crime. Não, esse recurso, como é que funciona na prática? Você tem essa verba que você pode destinar, qual o pano de fundo desse recurso que você recebe? É porque você tem uma base eleitoral, você mora aqui, por exemplo, na Barra da Tijuca, e você tem sua base eleitoral, seu reduto eleitoral aqui. E você percebe
que há uma carência, por exemplo, na área da segurança pública aqui na Barra da Tijuca. Então você quer contribuir como parlamentar para que a segurança pública do seu bairro melhore. Então você pega esse recurso, você, através de um sistema, você destina X milhões de reais ou X mil reais para o batalhão, para o 18º Batalhão, por exemplo. Para quê? Para comprar mais viaturas, para comprar coletes, para colocar mais armas, para equipar melhor a sua polícia. O pano de fundo por trás da emenda parlamentar é esse. Você está na ponta, você quer fazer com que melhores serviços cheguem até os seus eleitores e, portanto, você coloca aquele recurso ali. Esse é o pano de fundo. Na prática, não é isso. Na prática, o que acontece? Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Sim. Então você, enquanto parlamentar, você aplica esse recurso de fachada numa prefeitura, por exemplo, porque você quer que as escolas sejam reformadas, você quer que os hospitais tenham mais aparelhos para atender a população. E o que é absolutamente institucionalizado desde sempre no nosso país, e ninguém fala sobre isso, talvez por algum motivo inteligente, mas ninguém fala sobre isso, é que, na prática, boa parte desse recurso retorna para o parlamentar, para que ele possa, primeiro, fazer a sua reserva para a próxima campanha, e segundo, para que ele possa se completar daquele valor e oferir efetivamente renda, né? E se tornar mais rico. Porque o salário de 30 conto para ser deputado não é tão interessante assim. Exatamente. Caramba, cara. É desnudar aquilo que a gente já sabia que era nu. Mas é muito feio, né, cara, quando a gente fala, quando a gente toma conhecimento. E é isso que a gente tenta trazer nesse bate-papo que a gente traz. E mais uma vez te agradeço o carinho de trazer, pelo conhecimento que você tem. Cara, a clarividência que você tem, entendeu? Eu comungo do mesmo pensamento que você e às vezes me causa espécie, eu fico chateado e às vezes ficava falando sozinho aos ventos. Como o Dom Quixote que ficava tentando lutar com os moinhos, eu também tento, entendeu? Mas eu falei, cara, só tem um jeito de eu externar o meu descontentamento com aquilo que eu sei, tentar trazer amigos que eu possa bater um papo e que possa acrescentar alguma coisa a alguém e que a gente possa difundir isso de alguma forma. Uma outra coisa, cara, já que você conhece tanta política do estado do Rio de Janeiro, como é que você enxerga, cara, a gente ter o nosso histórico anterior de governadores do estado do Rio de Janeiro, todos eles presos, cara? Que chato. Que desagradável. Evandro, tem um pouco a ver com aquilo que eu falei, né? Que o povo fluminense, nesse caso, ele não tem tanto compromisso com o voto. E acaba colocando. Agora também eu preciso ser honesto, né? A gente também acabou dando alguns azares ao longo desse período. Por exemplo, eu acho que um dos maiores azares que nós demos foi o próprio Witzel. O Witzel, por exemplo, não havia absolutamente nada que nos desse um indicativo, pelo menos até aquele momento, de que esse cara seria e se tornaria aquilo que ele se tornou. Nós, na verdade, vimos no Witzel a possibilidade de termos um cara que era magistrado, juiz federal, e que, portanto, pressupõe que tem uma conduta ilibada, que é um cara sério, que é um cara comprometido, até porque para você alcançar essa carreira é necessária uma dedicação diferenciada. Então a gente... Existe no Estatuto da Magistratura, inclusive, como ele deve se portar, então... Perfeito, exatamente. Não pode. Existe toda uma liturgia, toda uma forma com a qual ele deve se portar. O pessoal do Supremo esqueceu isso. E aí, nós entendemos... A liturgia não. Né? A liturgia não. Para levantar tem que ter alguém para puxar a cadeira. Calvoso, na hora que eu levantar, puxa minha cadeira, por favor, cara. Porra. Então, o que a gente vê é que, nesse caso, eu atribuo que realmente foi uma falta de sorte danada, porque... não só votamos num cara que já tinha desígnios outros, que não de entregar um bom serviço à população do Rio de Janeiro, e que foi muito rápido, né? Se a gente parar para analisar, eu tenho vontade, me falta tempo, mas eu tenho vontade de fazer um estudo do fenômeno político que foi o Witzel, porque, independentemente de ter sido muito ruim para o Rio de Janeiro, foi um fenômeno político importante. Sim. É um cara que não pontuava nas pesquisas. Um outsider completo. Completo outsider, passou a pontuar, no final... decidiu fazer arminha, decidiu vincular a sua imagem à do Bolsonaro e aí explodiu e virou e foi eleito, né, num fenômeno inesperado e que poucas pessoas anteciparam o que estava acontecendo, e com a mesma velocidade, da mesma forma meteórica, caiu e foi empichado. É um fenômeno político e jurídico
que carece de estudo, carece inclusive de uma análise mais pausada, porque não é comum, não à toa, isso não se repetiu em nenhum lugar do Estado, em nenhum lugar do Brasil, né, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eu me debrucei já há algum tempo já sobre o caso Witzel, e realmente ele era um completo outsider, ele chega e até o apoio que ele pedia, né, ele não tinha nem tanto apoio assim, mas eu acho que foi um descontentamento tão grande com os outros que só sobrou ele. Quando a gente olha hoje na expressiva não votação que existe, é um caos. Claro. Né? É um caos. Você tem um presidente da República eleito com 40%. O outro que perdeu 39% dos votos. E 21% dos votos, quem ficou em terceiro lugar, foi os que não votaram. Ou melhor, é muito próximo do segundo, cara. Sim. Quem não vota hoje no Brasil, o voto no Brasil é obrigatório, não sei o quê, não é R$2, R$3, R$4 você paga pra você não votar. Não te dá problema nenhum. Então o cara não vai votar. Pô, vou sair da praia pra votar? Vou nada. É feriado, eu vou ficar na praia. Ou melhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu não gosto de um, eu não gosto do outro, ou pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz o quê, cara pálida? Esses caras estão aí, vão ficar 4 anos tomando conta, você não vai poder reclamar. Caramba, é muito ruim. Aí você vê um cara que colocaram lá, tá lá o Calango lá. O Calango tá fazendo um monte de coisa errada, cara. O Calango, ele precisa de um cargo que ele esqueceu, que é o porta-voz da presidência da República. Bota um camarada lá para ser o porta-voz dele. O cara só fala besteira. O Putin pode vir aqui. O Putin não pode vir no Brasil. O Brasil assinou e está recepcionado na nossa Constituição Federal sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Se o Putin desembarcar no Brasil, ele tem que ser preso por conta de crime de guerra. O Brasil é signatário e recepcionou na nossa Constituição. Aí vai lá, o Dino da Silva Sauro, lá, o ministro dele lá, vai lá e fala, não, porque realmente o presidente tem razão naquilo que ele fala, nós vamos sair do Tribunal Penal Internacional. Mas não sai desse jeito, não. Não sai desse jeito, não. Você tem que pedir para sair, você tem que se explicar por que você está saindo. E além disso, você tem que tirar da Constituição aquilo que está lá. Não é simplesmente ele rabiscar a Constituição e falar assim, não, eu mudei. Alto lá, cara pálida. Você é executivo. Esse ato aqui é legislativo. Não é o presidente numa canetada que vai fazer, não. Isso tem que ter todo um trâmite. Se ele vai lá, assina o tratado, e outros tratados, que inclusive, fora do TPI, fora o Tratado de Roma, que foi a criação do Tribunal Penal Internacional, existem outros tratados que não foram recepcionados à Constituição Brasileira e que o Brasil assinou. Ele é signatário de um monte de coisa, inclusive das bombas fragmentárias, que o Brasil ia ser fornecedor de bomba fragmentária, que no mundo inteiro é proibido. É proibido por um monte de tratados. O Brasil, inclusive, falou que, não, eu sou contra a bomba fragmentária. Ele assinou esse tratado, mas ele não recepcionou, consequentemente, ele não tem obrigatoriedade a respeitar. Agora, se ele recepcionou dentro das suas leis, melhor, é muita besteira, cara. É muita besteira. Hoje, a gente assistindo ao julgamento do 8 de janeiro, do primeiro dos 1.436 que vão ser julgados, caramba, bicho. Vamos falar de arma, vamos falar de poder, vamos falar de política. Golpe de Estado. A pessoa não sabe o que é golpe de Estado. Golpe de Estado, olhem aí no dicionário o que é golpe de Estado. Golpe de Estado é tirar alguém, um mandatário, da sua cadeira e colocar outra pessoa. Você tem que substituir ela. Não existe o habemus papa, como tem lá, o Camerlengo fica sendo o papa. Mas a cadeira de Pedro, lá no Vaticano, ela não vai ficar vazia. O Camerlengo, ele fica sendo um papa interino. Uma situação de golpe de Estado, não. Uma situação de golpe de Estado, existe necessidade de ter um líder, existe necessidade de se ter a força, porque você tem que tirar alguém lá à força. Porque o cara vai chegar lá e falar, amigo, por favor, saia porque eu vou sentar no seu lugar. Não, não vai. Então, tem que ter isso. Aí, o cara é condenado por crime de golpe de Estado. A decisão judicial não se discute. Discute sim. Inclusive recurso. Recurso é discutir sentença judicial. Aí,
Vamos tirar de lá o calango lá da cadeira lá. Caramba. O que eu primeiro tenho que fazer? Saber onde é que está o calango. Eu não sei onde é que ele está. Agora ele deve estar viajando. Deve estar olhando algum avião novo para ele comprar. Está na Índia ainda, né? Está na Índia ainda, né? É. A Esbanja. A Esbanja desceu do avião. Namastê! E o povo do Sul morrendo. Putz, velho! Putz, assessoria de comunicação. Ajuda a Esbanja. Né? Caramba, cara. Um pouquinho d'água. Tá errado, por favor. Obrigado. Tá errado, rapaz. Aí o que acontece? A gente chega e tem o calango lá. E o calango, vamos dizer que o calango, ele tá na Índia. Aí o que você vai fazer? Você vai invadir o Palácio do Planalto para depor o presidente, sem o presidente tá lá. Aí você vai depor o chefe do Poder Judiciário. Então, agora, Rosa Weber. Mas ela não está lá. É domingo de manhã. Aí você vai no Congresso, não tem nenhum deputado lá. Que tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito foi essa? Foi um bando de imbecil que invadiu um prédio público, vazio. Ele representa as armas nacionais, o que é? A bandeira, a institucionalidade que o cargo traz? Não! Não! Isso não é golpe de Estado, nem aqui, nem na Jamaica. Você viu que eu ia falar um palavrão, né? Eu tô me contendo. Caramba, cara, é muito complicado. E você vê um ministro da alta corte que deveria ter notório saber jurídico, deveria conhecer de lei, deveria conhecer dos conceitos. A gente tem que saber conceituar as coisas. Se não souber conceituar golpe de Estado, terrorismo, o que os caras tinham na mão deles? Uma bandeira do Brasil, uma cadeira de praia. Sabe o que isso dá no máximo para fazer? Você entrar na Praia da Barra e ver esse mar lindo. Mais nada. Você não consegue tomar o poder em absolutamente nada. Eu acho que foi uma mensagem que o Eduardo Bolsonaro uma vez falou, que para fechar o Supremo precisava de um jipe e 2 soldados. Eles acreditaram e fizeram. Uma barbárie reprovável. Mas aquilo é dano. É crime de dano. É multidão, é turba. É destruição de patrimônio público. Aquele patrimônio é um patrimônio... Caramba! Eu fui oficial da Força Aérea. Eu fui oficial de dia. Dentro do quartel onde é que eu tomava conta, não entrava nada não, irmão. Tinha briefing de tudo. Então, melhor, as pessoas não sabem que isso existe. Existe um plano de operação para situações emergenciais com pessoas armadas. A pronto emprego. Não foi disparado um tiro. Nem por um lado, porque não tinha arma, e nem pelo outro, que tinha arma e não o fez. Não fez o quê? Por conta de matar? Dá 2 tiros para cima, em qualquer lugar. Nós que vivemos na cidade do Rio de Janeiro, nós que vivemos na cidade do Rio de Janeiro, todos que vivem na cidade do Rio de Janeiro, escutam um barulho de tiro, o que faz? Deita no chão na hora. Você está dentro do carro, você enfia para dentro dos pedal de freio, de acelerador ali, porque sabe que o pau está comendo. Se o seu carro não é blindado, se é blindado, você fica assistindo, filmando e depois posta no Instagram. Caramba, cara. O que você enxerga desse 8 de janeiro? Vamos lá, já que você tem uma visão que comunga da minha. O 8 de janeiro está absolutamente claro como os últimos acontecimentos importantes e relevantes da nossa República, que é um fato que quer se dar uma conotação jurídica, mas é um fato político, está absolutamente claro. E o que nos deixa assim bastante espantados é que existe um aparato estatal relevante, que é o aparato do Supremo Tribunal Federal, para se dar esse ar de legitimidade jurídica quando não há. Não é o primeiro evento, esse talvez tenha sido o mais relevante em função do número de pessoas envolvidas, em função da conotação que tornou, inclusive, para o aspecto internacional, porque isso foi vendido lá para fora como se realmente tivesse sido uma tentativa. Exatamente. Então, talvez tenha sido mais relevante em função disso, mas não é o único que se colhe um fato para se atribuir, então, uma suposta legalidade jurídica. Mas o foro está errado. Tinha que ser juiz de primeiro grau. Não só isso. Você tem... É a Justiça Federal de primeiro grau. Você não tem a individualização da conduta, né?
O sujeito ele tá ali como gado, literalmente, nesse caso, sendo colocado num grupo com tantos outros e não se sabe efetivamente o que o José da Silva fez, como que o José da Silva efetivamente tentou abolir o Estado Democrático. Doutor Maurício Spinelli, mas está na lei falando que o crime que a pessoa cometeu tem que ser individualizado a ele. Se ele for preso em flagrante, ele tem que ser levado em 24 horas, em até 24 horas após sua prisão, a um juízo para que possa ser determinado a ele o quê? A sua culpa. Você participou, fez isso e isso e... Não fizeram, doutor. Botaram no gado, no lote daquele gado. Esse gado aqui, esse lote aqui, nós vamos fazer o quê? É 5 conto. Nesse lote desse gado aqui é 10 reais. É isso aí. Que isso, cara? Aí vai julgar o Supremo Tribunal Federal. Que doideira! O que eu faço com o meu diploma, doutor? Faz o que eu fiz. Deixa quietinho lá no canto porque não tá servindo pra muita coisa. Infelizmente. Papagaio! Papagaio. Você vê, cara, a maior autoridade jurista do Brasil, o cara vai julgar o Zé Ruela, que quebrou o vidro do Palácio do Planalto. Vai condenar o cara em 30 milhões de reais. Tudo bem que vai ser dividido entre os 1.420... Caramba! Qual o recado que isso dá para as ruas? Não vá às ruas fazer manifestação nenhuma, porque você vai ser preso e o imperador vai te julgar. Eu vou ficar com medo. Vai ter que fazer o quê? Igual fica em casa? Ou vai ser igual o outro ministro lá? Perdeu o mané? Perdemos? Evandro, o momento, a gente tem que usar da inteligência, né? O momento não está favorável, efetivamente, para qualquer tipo de manifestação. Não à toa, o 7 de setembro, o recente 7 de setembro, a gente viu que as ruas estavam absolutamente vazias. Eu vi a esbanja dando adeuzinho. Para ninguém, para nada. Não sei para quem. Eu acho que o cabelinho lá, o fotógrafo dela, falou assim, a senhora dá adeuzinho que eu vou tirar um monte de foto para botar no Instagram. E esse movimento ausente no dia 7 de setembro é consequência também de tudo isso. Eu tenho, por estar inserido no meio político, eu tenho contato com eleitores, com senhoras, com senhores, com pessoas de idade, com gente mais jovem, e existe um sentimento comum a todos eles de descontentamento, de chateação e principalmente de desânimo. Quem fez o L de bar da mesa está arrependido? Eu tenho certeza que sim. A gente está vendo aí o que está acontecendo com o nosso país em termos especialmente econômicos e eu tenho certeza que boa parte deles já está começando a ficar arrependido, os negócios estão voltando a encerrar, o desemprego está voltando a aumentar, a violência está aumentando. Então está havendo uma reversão clara dos indicadores que o governo anterior conseguiu entregar, contudo... que estivemos numa situação delicada em função da pandemia. Delicada não, cara. Teve uma pandemia que o mundo não tinha visto ainda nos últimos 100 anos. Não só, né? A gente teve, além da pandemia, depois tivemos a guerra da Ucrânia. Antes de tudo isso, logo no começo do governo, nós tivemos lá em Minas, infelizmente, aquela catástrofe, né? Que foi a quebra lá da represa. Sim. Então, foram anos complicados, desafiadores, e que ainda assim o governo conseguiu superar aos trancos e barrancos. Lembrando que nós tivemos também, na primeira metade do mandato, tivemos o presidente da Câmara lá, que se mostrou inicialmente como aliado e logo depois decidiu mudar e travar a pauta do Congresso, né, travar a pauta especificamente da Câmara, e que isso fez com que boa parte das reformas que eram necessárias, boa parte das medidas que eram necessárias não avançassem, mas ainda assim, o fato é que o saldo no final de tudo isso inegavelmente é positivo. Os da esquerda, os lulistas, os esquerdistas podem falar o que quiserem, mas os dados estão aí para mostrar que nós tivemos a Bolsa atingindo números históricos, nós tivemos números históricos de investimento no nosso país, redução da série histórica Sim. do número de homicídios, enfim, há tantos indicadores que deixam muito claro o que esse governo fez, né? O governo anterior, melhor dizendo, o que o governo anterior fez e como há uma reversão clara desses números agora no atual governo. Eu digo e eu acho que o Bolsonaro também faltou a ele o porta-voz da presidência. Fala merda pra caramba. O cara, putz grila, um tosco. E,
eu acho que ele vacilou muito. Se ele tivesse o porta-voz da presidência, eu acho que ele teria saído muito melhor, porque a espontaneidade dele, às vezes, dá loucura. Se o cara que é um assessor de imprensa dele o cara deve ter infartado pelo menos umas 18 vezes. Com essa visão de hoje, a gente tem uma Câmara dos Deputados Federais lá em Brasília com tanta força, com tanto dinheiro, com tanto poder. O Brasil não está maduro para ser um regime parlamentarista? Eu tenho dúvidas para responder essa tua pergunta pelo seguinte: o que a gente vive hoje na prática já é uma forma de parlamentarismo. Então, mas essa é a minha instigação. Por quê? Hoje, quem está comandando é Arthur Lira. Arthur Lira. Sim. O Calango está viajando em lua de mel. Não voltou até hoje. Hoje, que estamos gravando, estamos a 247 dias sem picanha. Ele prometeu. Foi a única coisa que ele prometeu. A outra que falou que nós ia ferrar um monte de gente. Né? Ele falou especificamente, né, que vai chegar a hora dele, que é o Sérgio Moro. Esse está com as horas contadas. Repito aqui, assistam o filme Polícia Federal, um filme de 2017. Polícia Federal, a lei é para todos. Não é uma obra de ficção. O que eu gosto muito, esse filme é sensacional, mas o filme que eu gosto muito, que eu tô cinéfilo hoje demais, né, é o Tropa de Elite. Tropa de Elite, mas só que aquele é uma obra de ficção. Meu Deus do céu. Eu disse isso, mas é uma obra de ficção. Esse da Polícia Federal, não. Uma obra descrevendo exatamente os passos da Lava Jato, porque as pessoas esquecem. As pessoas esqueceram a situação da Odebrecht, entendeu? Tivemos aí o ministro Toffoli, que caramba, cara, o que o cara fez com a Odebrecht? Descondenou também, né? Ele descondenou, ele anulou todas as provas, não, tá tudo anulado, essas provas e tal. A Odebrecht chega, em determinado ponto, ela falou assim, não, realmente, nós tínhamos aqui um departamento de propina. Então nós vamos fazer um negócio, nós vamos devolver 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Não é 6 milhões, não, é 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Muito. Vou devolver. Agora, com a anulação, o Estado brasileiro vai ter que devolver para a Odebrecht 6 bilhões de reais. E o que vai acontecer? Esses 6 bilhões de reais tem que ser corrigido, atualizado, monetariamente. Ah, tudo bem, não tem problema. Não, tem problema sim, é a gente que vai estar pagando. Tem mais. 44 países, incluindo os Estados Unidos, têm ações contra a Odebrecht, por conta de suspeitas que são fundadas nas suspeitas que aconteceram daquilo que foi apurado lá na República de Curitiba. O que vai acontecer com essas provas anuladas? O Brasil vai sofrer ação de 44 países, fora as suas empresas lá instaladas, contra o Brasil. Quem é que vai pagar? Eu e você. Caramba! Numa canetada que esse cara deu, esse cara me arrebentou. Sim. E agora, Maurício? Andiamo per Itália? Nesse sentido não tem o que fazer não, é isso mesmo. O momento do país é um momento de revisionismo histórico e um revisionismo, no meu modo de entender, criminoso. Mas será que o povo é tão burro assim? É tão esquecido assim? Gente, não faz 100 anos não, cara. Não faz 100 anos não. Mas nesse caso específico, do que adianta o povo não esquecer? Porque não está na mão do povo isso. Isso está na mão do judiciário, eles vão bater o martelinho e é isso, ponto, acabou. Mas tem que gritar. Gente, meu Deus do céu, eu roubei, vou estar te devolvendo 6 bilhões. Não, tudo bem, eu não aceito, você não roubou não. Mas eu tô falando que eu roubei. Não, você não roubou. Eu sou o judiciário, eu bato o martelo. Eu tô falando que você não roubou. Eu roubei, eu te devolvi o dinheiro. Ele não devolveu o dinheiro de boa fé não, cara. Ele devolveu por quê? Se você devolveu o dinheiro, eu não vou acabar com a tua empresa. Porque senão a coisa pode ser pior. Não, tudo bem, eu vou te devolver 6 bilhões de reais. Maurício, o que eu faço, Maurício? O que eu vou contar lá em casa? Nesse sentido, assim, eu gostaria de ter uma história super romântica para te contar, de que o povo vai se unir e que vai fazer com que esse tipo de prática não aconteça. Mas não pode, Maurício. Quem foi pra rua tá tomando 17 anos na cadeia. Essa era a conclusão que eu queria chegar. E 30 milhões de reais para pagar.
Como é que a senhorazinha que está lá chateada, lá que está esperando a picanha dela, aumentou a cerveja? O imposto aumentou. Agora o cara que faz a fezinha dele vai ter que jogar no jogo do bicho, porque se ele for jogar na Bet lá, na Bet Faria, na Bet do Bebeto, na Bet do outro cara lá, tem 18% de imposto. Inclusive do que ele for receber. Então se ele for receber R$100, 18 já vai para o governo. É isso. Eles querem aumentar o que é? O dinheiro, porque gasta demais da conta. É pior do que a mulher doida com o cartão de crédito do amante. É isso. Que a mulher doida com o cartão de crédito do amante, ela vai pro Village Mall e quebra o cara. Né? Compra uma bolsa de 60 mil conto, compra um sapato de 30 mil conto. Existe isso. Lá no Village Mall. Loucura, loucura. Não leve sua esposa lá. Caramba! É o que estão fazendo, irmão. O que eu vou contar lá em casa, cara? Que história é essa que estão tentando reescrever? Estão tentando reescrever a história do Brasil. Reescrever a história do Brasil. E já não é a primeira vez que isso acontece. É que querem reescrever a história do Brasil, e o fato é que eles detêm os meios para fazer isso. Não à toa, o período de 64 a 86, existe uma versão que é a versão hegemônica sobre o que aconteceu. E com isso eu não estou dizendo que não tenha havido ali práticas irregulares, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas o revisionismo histórico daquele período está aí. Não, está aí, agora estão todos sendo indenizados absurdamente. Exatamente. E a descondenação, não existe descondenar, não existe descondenar. Essa palavra não existe no dicionário jurídico. Pelo juridiquês não existe descondenar, tá? Mas no descondenar, não falo. Nessa situação, nessa aberração jurídica que aconteceu, sabe o que vai acontecer? Ele vai pedir um pedido de indenização absurdo. Ainda vai ganhar um dinheiro absurdo. Você tem dúvida? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Eu e você de novo. De novo? Outra vez? Sim. O governo, eu já repito isso mais de uma vez, qualquer tipo de governo, ele faz a gestão dos recursos públicos. O que é um recurso público? É o dinheiro, parte do dinheiro, de tudo que você faz, do que você fabrica, do que você constrói, do que você comercializa, do que você industrializa, do que você transforma. Ele parte disso e parte desse percentual disso daí, dependendo daquilo que você faz. Se você é um médico, você é um advogado, parte da sua consulta vai para o governo. Se você faz uma indústria, você faz essa caneca, parte desse dinheiro vai para o governo. Para quê? Para ele construir estradas, portos, aeroportos, hospitais, escolas, dar boa condição da pessoa ter uma boa formação técnica, boa formação intelectual, que as nossas crianças tenham. Caramba, os caras não estão querendo fazer nada disso. Os caras estão entregando na mão esse dinheiro nosso, na mão dos deputados, fazer o que você me contou antes que eles estavam fazendo. E a gente não pode sair na rua para falar nisso, porque senão a gente vai ser preso, porque a gente viu o imperador fazendo com o cara hoje o que vai fazer com mais 1.435 pessoas. Você tem passaporte europeu, cara. Vamos para Itália. Região do Piemonte eu gosto muito, cara. É gostoso pra caramba. A gente está pertinho da Suíça, rapidinho a gente chega lá. As pessoas costumam me perguntar sobre se o Brasil ainda vive uma democracia, né? E a gente acaba alardeando, né? O Brasil é uma democracia pujante. Eu tenho absoluta certeza, e falo com toda tranquilidade do mundo, que aqui não há efetivamente um Estado democrático de direito. Não, porque não tem o direito. Não há. E ponto e acabou. Efetivamente não há. Algumas pessoas me perguntam também se a gente está vivendo um regime de exceção, né? Um período de exceção. Eu acredito que estamos vivendo um momento de exceção, sim. Acredito que estamos vivendo um momento de exceção porque há, de maneira muito clara, a sobreposição de um poder aos demais. Isso está absolutamente claro. O Congresso hoje serve para muito pouco, infelizmente. Não à toa há um revisionismo, mais uma vez, por parte do Judiciário, inclusive sobre assuntos que recentemente foram tratados, como, por exemplo, a questão da contribuição sindical. Absurdo! Um absurdo, que foi discutido em 2017. Uma revisão das nossas a consolidação da lei do trabalho, exatamente. A nossa legislação trabalhista. Que o próprio Supremo se debruçou em 2017, depois veio a reforma trabalhista e fez com que caísse, né, a parte da contribuição, e agora, por 10-1, decidiu-se
que haverá uma contribuição obrigatória. Obrigatória, sendo que não é todo mundo não. Vai ser só em convenção coletiva. O trabalhador vota em convenção coletiva? Não. Quem que vai ficar com o dinheiro? Quem é dono do sindicato. Exatamente. Então, e o sindicalismo fez o quê? Fez o calango. Fez o calango e o sindicalismo, ele faz, na verdade, com que tenha a possibilidade da perda de labor é proporcionada, no meu modo de entender, justamente pelo sindicalismo, porque no final das contas, eu que já precisei lidar bastante, inclusive na iniciativa privada, eu não vejo como o sindicalismo traz fomento para o trabalho. Ao contrário, eu vejo justamente o oposto disso. Mas, dando continuidade àquele raciocínio sobre o que estamos vivendo, em função desse momento delicado em que há uma clara majoração de poderes por parte do judiciário, você vê que o que está acontecendo é que existe uma exceção. O país vive, nesse momento, uma época, um momento, efetivamente, de exceção. Isso precisa ficar claro e não há outra palavra para definir. Então, tem um assunto aí, você também advoga, né? Você é advogado e você foi advogado de um deputado, ex-deputado, Daniel Silveira. Me conta aí, essa história aí que eu quero saber. Quero entender a situação do ex-deputado Daniel Silveira. Evandro, como eu estava te falando há pouco tempo, a gente está vivendo um momento em que você atribui normalmente, como é que funciona, né? Existe um fato, você cometeu um determinado crime, né? Então você praticou um ato, ou deixou de praticar, pode ter sido por ação ou omissão, e lhe é atribuído um fato jurídico para moldar aquilo que você fez ou deixou de fazer. O que está acontecendo nesse momento é a inversão disso. E o que aconteceu com o Daniel foi a inversão disso. Então, o caso do Daniel Silveira é um caso que tem muitos... Os contornos que são dados ao caso do Daniel Silveira são muito delicados porque todos são ausentes de direito. Uau. Tudo envolvendo o caso do Daniel Silveira é absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal e absolutamente antinorma. Não há nada, absolutamente nada, que justifique, inclusive, a atual manutenção da prisão do Daniel. Vamos lembrar, o Daniel está preso, o Daniel está em Bangu nesse momento. Então, gente, lembra do Daniel? Está preso em Bangu. Até esqueceram dele. Prenderam e esqueceram. É engraçado, né? Tem uns regimes que fazem isso com as pessoas, né? Adversários políticos a gente coloca na cadeia, na masmorra e deixa ele lá mofando. E é o que está acontecendo com ele, infelizmente. Tá lá. Qual o grande crime que esse cara cometeu? Falou. Por que ele disse que os caras não gostaram? Vamos lá. Mais uma vez aqui, prezando sempre pela honestidade intelectual, até mesmo para brindar, né, a sua audiência aqui, a gente precisa ser sempre muito honesto do ponto de vista intelectual. O Daniel, ele fez... O que acabou gerando tudo isso foi o vídeo que ele fez, em que ele fazia duras críticas, severas críticas a alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, inclusive em conversa reservada com ele, já tive a oportunidade de dizer que boa parte daquilo que ele falou poderia ter sido dito com termos diferentes. Então, eu, que costumo usar palavras um pouco mais polidas, poderia ter feito o mesmo vídeo falando de forma diferente e talvez usando uma linguagem um pouco menos chula do que aquela que ele usou. Foi tosco. Mas, se você perguntar assim, o que ele falou foi crime por si só? Não foi. O que ele falou por si só promoveu, de alguma forma, a abolição do Estado Democrático de Direito, fez com que houvesse efetivamente algum tipo de ameaça à democracia? Não teve. E, portanto, tudo aquilo que a ele foi imputado e ainda é imputado, não se amolda efetivamente com a prática, com a ação que ele praticou. O que ele praticou foi injúria. Injúria, calúnia, difamação. Você pode colocar o que você quiser ali.
Difamação, não vejo. Eu digo até o seguinte, coloca injúria, calúnia, difamação. É o que cabe. E não se prende por isso. Não. Peguem os dados do CNJ e vejam quantas pessoas estão presas por injúria no nosso país. Não, no Brasil, não há cidadão preso. No Brasil não se prende, não se tem nenhuma pessoa presa por aborto. Aí estão querendo legalizar o aborto, porque o aborto é crime. Descriminalizar é tornar-se legal. Pô, pessoal, vai arrumar um pasto para vocês capinar? Pô, ficar enchendo o saco, uns papos esquisitos, nada a ver. Mas vamos lá, ele cometeu uma injúria, tá bom. Calúnia, tá bom. Difamação, não enxergo, cara, não enxergo. Ah, injuriou alguém, caluniou alguém, e essa pessoa se sentiu maculada, ok, vamos lá. Se é injúria, calúnia, difamação, a ação ela é condicionada à representação. Ou melhor, a pessoa o ofendido tem que se sentir ofendido e nesse momento ele vai a uma delegacia, faz uma representação ou vai a um juízo e fala, ó, eu me senti caluniado, difamado, injuriado e quero fazer uma representação contra essa pessoa. Assim deve ser feito por ele mesmo ou por intermédio de um advogado. Pois bem, isso daí vai, então, vamos dizer que ele vá à delegacia. Da delegacia, o delegado tem que achar que aquilo ali teve um crime para ele enviar, então, para o Ministério Público. No caso, não precisa do Ministério Público. Então, isso daí vai direto para o juiz. O juiz vai chegar e falar, acato isso ou não acato, aceito ou não aceito. Pô, aqui tem crime? Tem, então vamos averiguar. Se não, não, remeta-se os autos ao arquivo definitivo. Se ainda assim fosse, daria prisão? Não. O cara é deputado federal. Ele tem imunidade parlamentar, ele tem o direito de falar aquilo que quiser. Porque ele tem representatividade do povo. Só o povo pode tirar o poder dele de falar o que ele quiser. Aí vem um cara e fala, você está preso porque você falou demais. Eu vou ter que mudar para Nárnia. Você vai ter que mudar para Nárnia porque no Brasil de hoje é isso que acontece e é isso que aconteceu. Não à toa, ele continua preso. Isso chama censura. Isso é a tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito. Por quê? Estão se censurando um direito. Então, se não existe direito, não existe Estado democrático. Ele só existe por causa do direito. A nossa profissão, aquilo que a gente gosta de estudar, aquilo que a gente gosta de ler, e que as pessoas não entendem, que a gente fica olhando para aqueles livros velhos e rebuscando em palavras bonitas. Se não houver isso, não existe Estado democrático. Essa situação é aterradora. Para não falar mais um palavrão. Senão, minha direção aqui, Carlinho e Tony Nunes, eles brigam comigo, entendeu? Caramba, cara. Eu não estou falando que o Daniel fez absolutamente nada de certo, mas o que ele fez de errado não tem essa potencialidade toda. Não tem essa potencialidade toda. E tiraram dele absolutamente a condição de estar hoje senador da República. Sem dúvida. Porque ele era um candidato a Senado da República pelo Estado do Rio de Janeiro, estava eleito. Estava eleito. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele estaria eleito. E mesmo com o que mostra a potência política do cara, né? Mesmo com todo o momento de difamação aí sim dele, de dizer que ele estaria inelegível, de dizer que ele não estaria nem na urna. Enfim, foi realmente um movimento inteiro para desacreditar a possibilidade do voto nele. Mesmo assim, esse cara fez mais de 1.500.000 votos. Vamos lembrar, então, fenômeno político impressionante, mesmo contra tudo isso, né? Mesmo contra prisões arbitrárias, ilegais, inconstitucionais, mesmo contra o uso da tornozeleira, mesmo contra uma campanha, efetivamente, que ocorreu para dizer que esse cara não poderia estar onde estava. Parafraseando uma obra que já citei já hoje, Tenente Coronel Nascimento fala no finalzinho do Tropa de Elite 2, uma câmera sobrevoando nosso eixo monumental, onde estão lá instalados os 3 palácios que governam o Brasil. O sistema é foda. Fecho aspas. Esse palavrão não é meu. O sistema é foda. Rapaz, é assustador, cara. Assustador. Me causa realmente espécie a gente tratar do assunto que a gente lida todo dia, que a gente estuda, que a gente gosta de ler, e ver que, cara, que eu faço com o meu diploma?
quando eu vejo decisões, o ex-desembargador, hoje advogado, Sebastião Coelho, ele fez algumas críticas, sabe o que vai acontecendo? Ele vai ser processado no CNJ. Já teve quebra de sigilo, né, determinada também. Caramba! Ou melhor, que regime democrático eu não posso falar? Que eu não posso dar a minha opinião? Que eu não posso dizer aquilo que eu quiser? Ah, eu estou ofendendo ao Maurício? Maurício, você se sentiu ofendido? Cara, eu te peço desculpas. Não vou te desculpar. Ok. O que você faz? Me processa. Eu vou ser julgado, condenado e vou pagar minha pena. Se a pena for cesta básica, ou o que seja, é o que está na punibilidade da lei. Nós temos um Código de 1940. Repito mais uma vez, sendo chato. Criado por pessoas que têm mais ou menos médicos de 50 anos. Então eles nasceram em 1890. Em 1890 era o primeiro ano da República. Os pais dele eram o quê? Da época do Império. Então ele foi criado com a visão imperial. Então nós temos um Código Penal vigindo no Brasil com a visão de gente que foi criado no Brasil Império. Tem que mudar? Lei de execução penal? Tem que mudar? Tem que mudar. Você vê a Elisa Matsunaga que matou o cara da IOC? A pena dela foi diminuída para 16 anos. Sendo que pode pagar um sexto, a mulher vai estar na rua depois da manhã. Eu vejo muita gente falando sobre esse ponto e muita gente acha que a gente precisa de leis mais severas, que tem que aumentar o número, o tempo de regime fechado na lei. Então, os crimes que eventualmente punem com regime fechado de 10 anos tem que passar para 15, para 20. Eu sou favorável a isso, tá? Mas eu acho que a gente tem... Totalmente favorável. Mas eu acho que existe um trabalho de base anterior que precisa ser feito na LEP, na Lei de Execução Penal. Sim. Então, o cara que foi eventualmente sentenciado aos 15 anos, vamos fazer com que esse cara pelo menos cumpra esses 15 anos? Não adianta eu botar 20, botar 30 e esse cara continuar com a progressão de regime e sair num sexto. Então... Mas isso o consórcio vem de jornal. Ele vai lá, o camarada é condenado a 127 anos de prisão. Aí você fala assim, pô, esse sem luz aí vai ficar o resto da vida sem me encher a paciência. Não! Por quê? Porque ele tem progressão de regime. Tem um sem luz, que eu não quero falar o nome dele, que matou uma criança de 4 anos. Esse cara fez um curso de teologia. Para que ele fez um curso de teologia? Sabe para quê? Para diminuir a pena dele. Detração. Ele deve ter lido o livro do Capiroto. Porque do mesmo Deus meu ele não é. Porque matar uma criança de 4 anos para mim, ele não tem Deus no coração. Entendeu? Caramba! A lei de execuções penais tem que mudar? Tem. Mas o nosso Código Penal tem que endurecer. Trago de novo. O cara que mata uma criança de 4 anos. Nós temos uma situação de a vida do brasileiro. Foi como eu dei um exemplo anteriormente. 84 anos. Para a conta ficar redonda. Ele matou uma criança de 4 anos de idade. Qual a pena base dele? 4 anos menos 84. Que é a idade que um brasileiro médio viveria. Qual a pena base dele? 80. Será que aquele sem luz ia pensar em matar a criança ou não? Pô, se eu matar essa criança aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar 80 anos na cadeia. Sem progressão de regime. Faz igual tem no filme americano, com condicional em 50. Eu vou repetir para você, tá? Eu sou absolutamente favorável ao endurecimento. Eu só entendo que quando você coloca em termos de prioridade, a minha prioridade hoje não é o endurecimento, porque o endurecimento das penas hoje continua com a mesma peneira furada. Então vou bater de lado assim, nunca fiz isso. Eu desconcordo em parte. Essa eu nunca fiz, bati de lado. Eu desconcordo em parte. Porque o endurecimento tem que acontecer, mas a lei de execuções penais, ela tem que mudar completamente, ou ser extinta. Perfeito. Ou ser extinta. Perfeito. Progressão de regime é uma excepcionalidade que o juiz que o condenou vai ver se ele teve. Não, o cara é bom. Faz uma entrevista com ele de tempos em tempos. A gente concorda muito nisso. Tem que ser uma excepcionalidade. Sim, não pode ser a regra. Não é regra. Exatamente. Não é regra, não. Tem que ser uma excepcionalidade. A gente tem que rever as saidinhas. A gente tem que rever as audiências de custódia. A gente precisa rever tudo isso. Maurício. Suzane von Richthofen.
essa sem luz. Que será mãe. Que tem que ser essa sem luz. Ela teve saidinha no Dia dos Pais. Ela teve saidinha no Dia das Mães. Ela mandou matar a mãe dela e o pai dela. Caramba! Não, mas é pra todo mundo. É todo mundo! Uma vírgula. Não é pra todo mundo, não. São casos excepcionais. A mulher é gestante, então ela tem que ficar com uma criança dela no seio de sua casa. Ela é bandida? Ela matou? Lamentavelmente, essa criança não vai ter a mãe dela perto. Por quê? A senhora não tratou o seu semelhante, como é que você vai tratar seu filho? Se você não tem amor a outra pessoa, como é que você vai ter amor a essa criança? Pensasse na criança antes de fazer o crime. Ah, não, eu precisei roubar um litro de leite para dar a essa criança. Ok, a senhora só está descondenada. Não existe essa palavra, descondenado. Uma oração para um camarada, um juiz, você já deve ter visto esse vídeo, um juiz americano, até muito famoso, de vez em quando aparece um vídeo dele na internet, que tem um senhorzinho de 94 anos, que estava sendo... Dr. Frank. Dr. Frank. Ele vai lá e tá lá o senhorzinho lá de 94 anos e tal, estava sendo julgado lá por conta de ter ultrapassado a velocidade limite. Nos Estados Unidos é assim, viu? Aqui no Brasil não, aqui você paga uma multa que vem lá numa fotografinha lá, que chega lá uma fotografia. Lá nos Estados Unidos o cara vai a julgamento. Por quê? O cara não corre. No Brasil não. Ah, deixa pra lá, depois eu pago, depois eu não pago e pronto. Lá não, o cara vai a julgamento. Aí esse juiz vai lá, tem um senhorzinho de 94 anos. Falou, senhor, eu ultrapassei o limite de velocidade que eu estava levando meu filho com câncer para fazer tratamento. Juiz, vai com Deus, muito obrigado. Aqui no Brasil não. Que nós somos tecnologicamente avançados em tudo. Nós somos tudo aqui eletrônico, urna eletrônica, multagem eletrônica. Se você está passando mal, ou se eu começar a passar mal aqui, estou passando mal, me leva para o hospital. Cara, acelera que eu estou morrendo. Eu estou infartando, cara. Onde é que é o seu hospital, Evandro? Meu hospital é em Ipanema. Você vai perder a sua carteira. Você vai pagar 20 mil conto de multa. E aí? Aí você vai recorrer pro Jari. Isso aí. O Jari vai chegar. Não conheço do seu recurso. Você sabe que sobre o Jari, por absoluta coincidência, eu estava estudando os dados do Jari recentemente. E você sabe que no ano de 2022, 90% dos recursos foi deferido? Você acredita nisso? Acredito. E aí... Mas sabe por que foram deferidos? Todo deferimento que aí não é pegadinha, não, é engraçado. É por decurso de prazo. Por decurso de prazo. Eles perdem o prazo? Eles perdem o prazo, eles não têm gente suficiente para analisar os recursos que são feitos. Então, 9 em cada 10 ganham. Faz sentido. O sistema aí se ferrou, entendeu? O sistema aí se ferrou. Mas é lamentável, cara. Eu lamento muito. A gente tem um país tudo para dar certo, cara. Um povo manso, pacífico, povo trabalhador, garrador, povo que não tem medo de nada. A gente não tem neve, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem intempérie. A gente, porra, no Nordeste, um lugar que tinha seca. Quantos anos você tem? 37. 37 anos. Mas você deve lembrar muito vagamente que falava que no Nordeste não tinha nada, era só a Rede Globo lá mostrava o Nordeste árido, cabeças de gado, assim, gado morto, que lá nada nasce e tal. Irrigaram aquela porra. O maior polo exportador de fruta do Brasil está no Nordeste seco. Não foi a transposição do Rio São Francisco, não. Isso vem muito antes. Desenvolvimento da Embrapa. A Embrapa desenvolveu isso lá. Caramba, cara. Olha que país maluco. Mas bota um maluco agora para pilotar a nave. Complicou. Você é piloto de helicóptero. Eu também fiz meu curso de PPH. Cara, para pilotar uma nave, você tem que saber o que você está fazendo ali. O trem foi feito para cair. Ele não foi para ficar sozinho. O trem foi feito para cair. Administrar um negócio
chamado Brasil não é para amador. O cara tá lá há muito tempo. Ele fez uma vez, 2 vezes. Na terceira, assista o filme Polícia Federal, a lei é para todos. No terceiro mandato dele, que foi ocupado pela presidente do BRICS, e o quarto dele, que só foi até a metade, cara, o cara não aprendeu. Aí ele ficou preso, estão reescrevendo a história. Agora, na situação dessa prisão e descondenamento e tudo, nós vamos ter um outro aí, que é destruir o Brasil. Tomara que isso não aconteça. Maurício, por mim eu ficava aqui, né, trazer sanduíche, Coca-Cola para a gente ficar o resto da vida, entendeu? Eu quero te agradecer muito, vou te agradecer muito o carinho da gente poder bater esse papo e tomara a Deus que a sua agenda, eu sei que é extremamente apertada pelos vários compromissos que tem, pelo compromisso de voar, quero voar contigo, entendeu? Me dê a oportunidade, quero voar contigo, e levar minha filha para a gente fazer um voo legal. Agradecer, cara, a cultura que você tem, a quantidade de dados que você tem. Eu tenho certeza que eu não esbarrei nem na lâmina d'água dos seus conhecimentos. Eu vejo que a quantidade de dados que você tem, a quantidade de informação que você tem, a lucidez que você tem no tratamento desses dados, que tem muita gente que trata dos dados que tem de uma forma muito voraz e verborrágica, que não faz a nossa linha, entendeu? Então é isso que dá, essa lucidez. Então quero te parabenizar e quero te deixar com carinho um singelo lembrança que você passou por aqui, te agradecer com carinho para a nossa canequinha da Entendi Direito. Muito obrigado. Eu te agradeço muito, cara, e você tem aí o seu tempo que você quiser para fazer as suas considerações finais. Como diria o boa noite do Jornal Nacional lá. Evandro, primeiro, muito obrigado aqui pelo carinho, fico muito feliz de verdade com o convite, me coloco à disposição, realmente, eu entendo que são espaços como esses que fazem com que a informação seja transmitida para mais pessoas. Hoje, graças a Deus, acabou a hegemonia da velha mídia. Do consórcio. Do consórcio, e portanto temos aqui instrumentos tão importantes como o Entendi Direito para fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. E eu me sinto de maneira muito humilde e muito feliz de poder ser uma pequena parte, uma pequena parcela desse transmissor de informações, procurando sempre manter a honestidade intelectual, fazer com que a gente fale aquilo que a gente pensa, sim, mas se mantendo sempre fiel ao que é o certo. Então, estou mais uma vez aqui muito agradecido, obrigado aí pelo convite e estou à disposição. Eu que estou envaidecido, cara, e saber do total conhecimento que você tem, da lucidez que você tem, e embasado nos seus estudos. Não é uma coisa emocional, não é uma coisa... Ah, não, eu torço pelo Flamengo porque o Flamengo é o melhor do mundo. Não, perdeu de 3-0 ontem. Não, a gente tem lucidez que estão fazendo cagada, entendeu? Então, né, o Calvoso fica chateado aí com o meu Flamengo, ele é tricolor igual a minha filha. Lamento, o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. Estou antevendo isso. Quem quiser lá pode apertar os bets da vida aí. Vai pagar 18% para dar pro Calango e a Esbanja. Né? Agradecendo mais uma vez pelo Estúdio Center, na pessoa de Maurício Pinto. Agradeço a Larissa, a Ju, ao Carlinho Tech, o mais top, que fica cantando no meu ouvido. Pare de cantar no meu ouvido. Tony Nunes! Rodrigo Calvoso, a gente veio do Estúdio Center. Até você, muito obrigado e até a próxima.